Aqui, aí, gente, tudo bem? Bom dia. Tem que ligar o microfone, senão não funciona. E aí, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá. Eu sou radialista, capixaba, me interesso por história do Brasil, por geografia, por cartografia, né? São meus interesses principais, arqueologia, etc, né? Ah, e a gente de vez em quando está estudando aqui sobre história do nosso estado, que é o Espírito Santo, né? E trazendo imagens interessantes e coisas que a gente acha que são bacanas, né? Como por exemplo essas imagens aí do Rio de Janeiro em 1920. Né? Tomara que não dê strike no vídeo, né? Quando você coloca um vídeo assim, a gente acaba tomando um strike. Olha que coisa linda, gente. Eu queria encontrar imagens assim de Vitória, mas nunca encontrei. Imagens assim de rua, do dia a dia de rua. Assim, encontrei já. O primeiro vídeo que eu encontrei foi aquele do navio mercante de 1967, que está aqui no canal no YouTube. É só você procurar aí, tá? Navio mercante, Vitória Navio Mercante, você vai encontrar. Foi um vídeo que eu encontrei mais ou menos uns 10 anos atrás. No YouTube, assim, do nada, eu estava vendo um vídeo, assim, não tinha nada demais. De repente apareceu aquela imagem do mar. Aí apareceu o Mestre Álvaro. Eu falei, caramba, isso é Vitória. Encontrei o vídeo. É o único vídeo de Vitória feito em cores em 1900, nos anos 60. Não encontrei outro ainda. Tem dos anos 70. Dos anos 60 não. Tem dos anos 40 também, Cachoeiro de Itapemirim. Colorido, muito bonito. Está aqui no canal também. E tem a primeira imagem de Vitória nos anos 20. Mas não é da cidade, é da entrada da Bahia. Né? Entrada da Barra, do Porto, da Bahia. Que são 40 segundos mais ou menos, muito curtinho. Você só vê a imagem tomada de dentro do navio entrando na Baía de Vitória. Então, o cara não desceu com a câmera, pelo menos a gente não tem essas imagens, né, completas, né? Mas, gente, eu vou trazer para vocês hoje uma coisa interessante, que é esses 170, 180 anos mais ou menos da primeira linha telegráfica instalada no Brasil, que foi instalada em 1850, que era uma linha ligando o Palácio Imperial, né, Dom Pedro II, até o Campo de Santana, que era o quartel-general do Exército Brasileiro na época, né, no Campo de Santana, no Rio de Janeiro. Mais ou menos uns 5 quilômetros de distância, foi um cabeamento subterrâneo, que Dom Pedro II, que era um homem da tecnologia, pediu que se instalasse, né? Então, do Palácio Imperial, que ficava na Quinta da Boa Vista, né, e até o Campo de Santana lá embaixo. Então, né, foi uma obra monumental para a época, né? E Dom Pedro também participou daquelas grandes feiras internacionais, né, gente? A mais famosa, a Feira Internacional dos Estados Unidos, que tem aqui no nosso Facebook, que é o repositório, onde eu costumo colocar todas essas pesquisas, né? Feira Internacional. Depois eu farei vídeos só para falar dessas feiras internacionais, tá? Que o Brasil participou com Dom Pedro II e tudo. Deixa eu ver se eu encontro. Dom Pedro II, Feira Internacional. Não me lembro agora se foi na Filadélfia. Tem várias feiras internacionais aqui no nosso repositório, que é no Facebook, né? Tem feira na Alemanha, tem feira na França, tem várias feiras, né? E tá aqui, gente, a Filadélfia 1876, que na verdade foi a feira do centenário da independência dos Estados Unidos, que aconteceu então em 1876, e Dom Pedro participou. Inclusive foi muito festejada a visita de Dom Pedro nessa feira internacional, porque já era um monarca, assim, era uma coisa estranha para o americano, né, receber um monarca. Ficou aquela coisa assim, esquisita, né? Pô, o cara é rei, né? O americano não estava acostumado com isso nessa época, né? E Dom Pedro conheceu Graham-Bell, por exemplo, né? E inventor do telefone e tudo. Então foi o primeiro brasileiro a falar numa linha telefônica, foi Dom Pedro de Alcântara, né, gente?
E voltando aqui, essa primeira linha telegráfica, ela ficava então na Quinta da Boa Vista, ligando ao Campo de Santana. Está aqui o incrível site da Biblioteca Nacional, né, gente, aqui, onde você encontra todos esses detalhes, né? E eu quero trazer para vocês, então, essas telefônicas, essas linhas telefônicas em Vitória. Putz, estou fazendo merda aqui, desculpem aí, gente. Cadê? Aqui, essas linhas telegráficas, não telefônicas não, telegráficas, que era desse jeito aí nos anos 1920, você vê pela maquiagem e pelo cabelo dessa operadora de telegrafista, é realmente um penteado, e a maquiagem é realmente dos anos 20, né? Só de olhar assim o rosto da pessoa, o jeito que ela está maquiada, a gente já entende qual é a década, né? Essa foto já é anterior, essa foto é dos anos 10, né? Pelo terno, pelo colarinho, a gente vê, né? Gravata também. Gente, é interessante que eu encontrei nessa pesquisa relatos sobre essas repartições telegráficas que foram criadas em 20 de junho de 1864 por Dom Pedro II, num decreto número 3.288, e era um departamento da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Naquela época havia uma sensatez de se colocar assuntos afins numa mesma secretaria ou no mesmo ministério. Hoje não. Hoje o Lully e Jange têm 50 ministérios e secretarias juntos, dá 50. E tudo isso com cupinchas, né, sindicalistas, e tá? Por isso o déficit que bateu todos os recordes com mais de 1 trilhão, né, de reais. Então, mas esse é outro assunto. Então, gente, essa secretaria cuidava então de agricultura, comércio e obras públicas, né? E o telégrafo era uma coisa primordial no Brasil, já chegou atrasado, né? Mas a tecnologia avançou de tal forma que houve a necessidade de se fazer então esse projeto, que já era muito mais antigo, né? Na Europa já havia telégrafo muito antes disso, né? A gente vê, por exemplo, as comunicações telegráficas do Alexandre Dumas no Conde de Monte Cristo, por exemplo, né? Que muita coisa é feita através de mensagens de telégrafo, né? E a primeira vez que eu fiz a pesquisa, já tem uns anos, e agora eu resolvi entrar de cabeça e fazer uma pesquisa sobre esse distrito telegráfico do Espírito Santo, que em 1906 ligava o Espírito Santo ao Rio de Janeiro. Então era de Vitória, da Barra do São Mateus, né, do Rio de São Mateus, até a divisa, até Macaé. Então você conseguia fazer essa comunicação do Mucuri até Macaé, no Rio de Janeiro. Era um tronco, né, que saía de Mucuri, lá no norte do Espírito Santo, até Macaé. É uma distância bastante grande, né, para a época, né, gente? Ali na virada do século XX, né? Então, nós temos... em 1906, o chefe desse distrito, tá aqui o nome dele, ó. Aqui o nome dele era o senhor Bento Plácido Peixoto do Amarante, engenheiro, chefe responsável por essa linha telegráfica em Vitória. Aqui nós tínhamos a Western Telegraph, que fazia esse trabalho ali pelos anos 1920. Mas aqui a gente está falando em 1906. É o telégrafo mesmo, aquele de estilo código Morse, né? Aí tem os inspetores da linha, tem inspetores de segunda e terceira linha, tem os feitores da linha e tem também os guardas de linha. Porque você precisava guarnecer essas linhas, né? Esses estabelecimentos, né? Porque podia uma tempestade interromper a comunicação, algum desavisado, algum vândalo quebrar aquilo ali para obstruir a comunicação, né? Alguém que quisesse realmente prejudicar alguma coisa, porque por essas linhas telegráficas não eram só telegramas pessoais que iam de
de norte a sul do Espírito Santo, de norte a sul do Brasil, mas também informações bancárias, criptografadas, né? Segredos de deslocamento de tropas e tudo. Então, era uma coisa que precisava realmente ser guarnecida. Aí tem também os telegrafistas de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta classe. Eu não sei bem, né, qual era a diferença. Eu acho que era mais uma questão de entendimento das criptografias, né, dos códigos e tudo. E tinha essa coisa, essa escala que você podia subir na hierarquia do empreendimento, do telegráfico, né, dentro do distrito de Vitória e ganhar mais, né, é claro. Aí nós temos aqui o nome dos telegrafistas em Rio Novo, em Alfredo Chaves, em Calçado, em São Eduardo, em Itabapuana, em Muniz Freire e em Macaé, né? O tronco da linha do Distrito do Espírito Santo estendia-se então de São Mateus a Barra do São Mateus, de Linhares a Regência, de Vitória a Santa Leopoldina, de Itapemirim a Cachoeiro de Itapemirim, de Cachoeira a Rio Novo, do Rio Novo a Alfredo Chaves, do Itapemirim a Barra do Itapemirim, do Rio, né, Itapemirim, de Campos a São João da Barra, aí já atravessa, né, para o Rio de Janeiro, de Campos para Carangola, já é Minas, né, de Campos a São Fidélis, né, que é norte do Rio de Janeiro também, Santo Eduardo a São Pedro do Itabapuana, que já fica no Espírito Santo, Santo Eduardo a Bom Jesus, também é Espírito Santo, que é divisa lá no Rio Paraíba, né, e Santo Eduardo a São José do Calçado, né, que são as linhas. A linha telegráfica da Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo estabelece comunicação desde o Porto de Argolas, aqui na minha frente, né, em Vila Velha, aqui de frente na Bahia, de Vitória, até a estação do Engenheiro Rive e também a Estrada de Ferro Vitória Diamantina. Era tudo feito por sobre a Estrada de Ferro, que já era mais antiga, né? E desde a estação do Porto Velho, em Cariacica, lá do outro lado da Bahia, até a estação de Lauro Miller. Aí o interessante, gente, são as tarifas, né? As tarifas é que é legal da gente ver aqui, quer ver? As tarifas são... a moeda são os réis, né? Então, no Espírito Santo, R$120, Bahia até Rio de Janeiro, R$240, Sergipe, São Paulo e Minas, R$350, Alagoas, Goiás e Paraná, R$450, Pernambuco, Mato Grosso, Santa Catarina, R$540. Esse é o preço, né, de você enviar uma comunicação, né, as tarifas. E era variável de acordo com palavra, o número de palavras, ou o número de letras, caracteres, ou o número de palavras, né? E dependia de para onde você estava mandando essa comunicação, né? Também Rio Grande do Sul e Paraguai, R$620, Rio Grande do Norte, R$690, no Ceará, R$750, Piauí, R$800, no Maranhão, R$850 e no Pará, R$890. É claro que ia ficando mais caro de acordo com a disponibilidade dessas linhas, né? Por isso que para o Rio de Janeiro era mais barato, né? E dentro do Espírito Santo, é claro, que seria mais barato, né? Aí é 1906, tá, gente? Então, agora tem 1907, o responsável pelo distrito continuava sendo o senhor Bento Plácido Peixoto do Amarante, que era o chefe telegráfico, né, desse distrito telegráfico do Espírito Santo, né? E tinha também esses cargos, né, que são telegrafistas, guardas, feitores de linha. Tem também o estafeta, né, que são os vigias, né, os guardas e vigias que faziam essa proteção dessas linhas, né. E o interessante é que ainda havia o tal telégrafo semafórico em Vitória. O telégrafo semafórico é aquele que envia sinais como se enviavam sinais de navio para porto, porto para farol, navio para navio. Do jeito que os marinheiros faziam aquela comunicação semafórica, né? E esse telégrafo semafórico, eu encontrei ele no Morro do Moreno em 1907. Quem ficava lá era o senhor João Borges. João Borges do Espírito Santo era o nome dele, e ele é que fazia esse vigia desse telégrafo semafórico no Morro do Moreno. Acredito que fosse ali onde está o farol de Santa Luzia hoje, né, gente?
Então, quem vinha de um navio pegava aquela luneta e ia ver o sinal semafórico lá em cima, que podia ser por sinal manual ou sinal de código Morse por luz, né? Pela luz, por um holofote bem forte, né? Isso lá nos anos 1900, né? Aí tem aqui, em 1907, então, o telégrafo semafórico em Vitória. Aí tinha um depósito de material. Aí tinha telegrafistas na Serra, Santa Cruz, Linhares, São Mateus, Conceição da Barra, Mucuri, Santa Leopoldina, Guarapari, com o nome deles aqui, tá? O nome das pessoas que estavam à frente desses escritórios de telégrafos, né? Anchieta, Piúma, Itapemirim, Barro do Itapemirim, Cachoeiro. Aí tem aqui o senhor João Ramires da Costa, que era o vigia de primeira classe do sinal semafórico no Morro do Moreno. Eu não sei se ele ficava lá em cima, eu acredito que não. Ele ficava no sopé do Morro do Moreno para a Barra ali, né? Onde está o farol de Santa Luzia, com certeza lá em cima do Morro do Moreno não deveria ser. Aí tem esses senhores, né, que tomavam conta desses telégrafos, né? Eu já falei desse entroncamento entre a Barra do Rio São Mateus até São José do Calçado, descendo para o Rio de Janeiro ou indo para Minas Gerais, em Carangola, né? Isso aqui é 1907. Aí tem também 1908, que o chefe do distrito mudou em 1908. O chefe do distrito capixaba, né, de Vitória, da Telégrafos, né, nesse 1908 era o senhor José Maria Fragoso de Mendonça. Não sei nem se essas pessoas ainda têm descendentes em Vitória, né, 125 anos depois, né, porque Vitória sempre teve um afluxo muito grande de profissionais, de pessoas vindo e indo para o Rio, subindo para a Bahia. Então, né, tem gente que ficou pouco tempo e foi-se embora, nunca mais você ouviu falar na pessoa. E de repente, se você não tiver interesse em descobrir sua genealogia, certamente você não vai saber se tem, né, um antepassado que trabalhou aqui nesse distrito telegráfico do Espírito Santo, né? Aí deixa eu ver, tem os feitores ainda em 1908. Aí tem o telégrafo semafórico em Vitória, que quem tomava conta era o senhor João Borges ainda. Em Vitória, acredito que fosse ali na Praia de Santa Helena, gente, onde ficava ali o morro da Western Digital, que o escritório ficava aqui em Vitória, ali perto do Teatro Glória, ali do lado do Teatro Glória, do outro lado da rua, no edifício Martim de Freitas, ficava ali o escritório da Western Digital. E ele se comunicava lá com a Praia Comprida, onde ficava na Praia de Santa Helena, né, o cabo. E esse cabo mandava sinais, né, para o resto do mundo. Então, tinha também, nesse período aqui, 1908, o telégrafo semafórico do Morro do Moreno, que quem tomava conta era ainda o senhor João Ramires da Costa. E em Vitória era o senhor João Borges, né? Aí fala daqueles locais todos que eu já falei, Piúma, Itapemirim, Cachoeiro e tal, né? Não mudou nada aqui. Isso aqui é 1908. Aí já em 1910, o chefe do distrito... Deixa eu ver se eu encontro aqui, acho que não tem o chefe do distrito aqui, né? Em 1910, mas deve ter mudado, né? Mas tem o nome dos telegrafistas e tudo, né? E era um distrito que compreendia as cidades os locais Mucuri até Macaé, passando pela sede do distrito, que era Vitória, capital do Espírito Santo, né? A linha telegráfica passa pela Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, com comunicação com o Porto de Argolas até o Engenheiro Rive, estação do Engenheiro Rive, e a Estrada de Ferro Vitória Diamantina até a estação do Porto Velho, até Lauro Miller, que é outra estação ferroviária importante aqui do Espírito Santo, né? Aqui não muda nada, os valores são os mesmos. Aí tem 1911. Em 1911 aqui também a gente não tem o nome. Tem um inspetor de primeira classe, que era o senhor Valfredo Acioli Ramos, com mais 8 guardas que tomavam conta desse distrito telegráfico de Vitória. Aí as estações da época, em 1911, são Serra, Santa Cruz, Linhares, São Mateus, Conceição da Barra, Mucuri, Santa Leopoldina, Guarapari,
Anchieta, Piúma, Itapemirim, Barra do Itapemirim, não mudou nada, né? Cachoeiro, Rio Novo, Calçada, Itabapuana, aí a Macaé, né? Tinha Regência, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E o João Ramires continuava como vigia e operador do telégrafo semafórico do Morro do Moreno. Isso é 1911. Eu acho que para fechar é 1916. Não é para fechar não. Tem 1918 ainda, né? Em 1918, o chefe do telégrafo de Vitória era o senhor Carlos Augusto de Moura Campos, inspetor de primeira classe. Aí nessa época já tinha um ajudante de segunda classe, um inspetor de segunda classe, que era seu ajudante, o escriturário pagador, que era João dos Santos Machado, que era telegrafista de primeira classe, e os auxiliares de escrita, que são esses caras que vocês estão vendo aqui na foto, que faziam, codificavam e decodificavam essas mensagens, né, telegráficas, que eram os senhores João Navarro Filho e Rômulo Serrano. Na Ilha do Príncipe ficava um depósito, né? O depósito ficava na Ilha do Príncipe e lá havia um guarda de segunda classe que tomava conta do depósito do distrito telegráfico e seus equipamentos, né? É um depósito para equipamento. A organização desse distrito ficava aqui em Vitória, capital do Espírito Santo, né? E deixa eu ver. A estação telegráfica de Vitória, primeira classe, o encarregado era o senhor Henrique Ribeiro dos Santos, telegrafista de primeira classe. Aí tinham praticantes, estafetas, mensageiros, telegrafistas, né? E a gente vê então as tarifas que continuam mais ou menos no mesmo valor, que podiam variar entre 200 réis até 500 réis, dependendo da distância que você fosse mandar um telegrama, né? Uma mensagem telegráfica. Isso é 1918, né? 1916. E para fechar, 1918, o chefe da estação de Vitória de Telégrafos era o senhor José Francisco Conceição Júnior, inspetor de primeira classe. Deixa eu ver se mudou alguma coisa. Mudou o número de telegrafistas, gente. Em 1906 eram 4 telegrafistas, 5, de primeira a quinta classe. Só tinham 5. Né? E a relação, só tem 3 na relação. Sinal que existiam 2 vagas liberadas em 1906. Já em 1918, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 telegrafistas de primeira até quinta classe, praticantes, estafetas, mensageiros, né? E o vigia mudou. O vigia do Morro do Moreno, do telégrafo semafórico lá do Morro do Moreno, mudou nessa época e era o senhor Clementino Barcelos, né? E tinha também o telégrafo semafórico de Paú, né? Que eu não encontrei em outras datas, somente em 1918 é que foi colocado em Paú um telégrafo semafórico, e o vigia de segunda classe era o senhor João Borges, que saiu do Morro do Moreno e foi para o telégrafo semafórico de Paú, né? Então, gente, é isso aí, né? É só uma curiosidade, né, que a gente traz aqui para vocês, porque não é um assunto muito recorrente, né? A gente falar sobre telegrafia, mas aqui a gente vê, gente, ó, a diferença entre um telégrafo normal, eletrônico, e um telégrafo semafórico, né? Aqui a gente vê, tá vendo essa foto? Esse é um telégrafo semafórico. E aqui está a Western Telegraph, que, né, ficava aqui em Vitória também. Tínhamos a Western, que eu posso até trazer para vocês aqui agora. É só fazer uma busca aqui no Memória Capixaba no Facebook, você vai ver onde ficava. Eu vou mostrar, tem umas fotos incríveis ali, né? Tá aí, ó, gente, olha que foto linda. É aqui exatamente onde eu estou aqui agora ficava então a Western Telegraph. Nessa época já era cable submarino, né?
essa foto é dos anos 1930. Né? Aqui do outro lado da rua está o Teatro Glória. Né? Então essa foto, ela seria mais incrível ainda se fosse uma foto pegando os dois lados da rua. Né? Aqui hoje, onde estava aqui o escritório da Western, onde está hoje o edifício Martinho de Freitas, né? Aqui atrás de mim. Então seria incrível, né, se a gente pudesse ver o Glória do outro lado, que tinha recém-inaugurado. O Glória foi inaugurado em 1932, né? Então, gente, esse já é uma época em que os Correios e Telégrafos já eram uma repartição federal muito bem organizada, né? E a pessoa recebia os recados pelo cabo submarino da Western Telegraph Company. O escritório ficava aí onde vocês estão vendo, e também na Praia de Santa Helena. E lá chamava, na Praia de Santa Helena, chamava de Pedra da Western. Ficava lá, vou lá na Pedra da Western, que o bonde passava por lá para ir para a Praia Comprida, né, gente? Então, a estrada era de chão, né, esburacada, era um problema danado. Então, gente, é isso aí, né? Isso é um vídeo só por curiosidade, para a gente tentar entender como é que as pessoas se comunicavam até os anos 1920 aproximadamente, quando os telefones chegaram, de forma que nós não tivemos mais como nos comunicar sem ser pelos telefones, né? Depois que o telefone chegou, vamos ver aqui a curiosidade. Primeira linha telefônica do Brasil. Na verdade, a primeira linha telefônica foi instalada em 1877 por Dom Pedro II, né, no Palácio da Quinta da Boa Vista. Mas é claro que, gente, era uma linha, né, uma linha de um ponto A ao ponto B. É claro que aquilo só, né, chegou mesmo e foi, né, colocado no país inteiro lá pelos anos 1920. Né? Então, pessoal, é isso aí. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, a gente está sempre aqui estudando, e hoje a gente viu então essa história incrível desses homens e mulheres telegrafistas, né? Gente que trabalhou durante muitos anos recebendo essas mensagens de telégrafo, né? Primeiro no código Morse, como vocês estão vendo essa maquininha aqui, ó. É uma máquina estilo Morse, né? Que você bate, é isso aí, ó. E foi muito utilizado ali no final do século XIX, início do século XX, até na Primeira Guerra Mundial, né? E daí para frente chegaram os telefones, aí a história mudou completamente. Então valeu, pessoal, muito obrigado. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou Fábio Pirajá e a gente volta a qualquer momento com mais curiosidades aqui da nossa história do Brasil, né? E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.